Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 131. O dirigível continuou a se mover e Lambert também embarcou na nave, tornando-se o pequeno seguidor de Barnack. Argenta parecia estar sozinha há muito tempo e gostava muito dos dois cachorros chamados Pequena Espada e Pequeno Escudo, muitas vezes segurando-os enquanto observava o nascer e o pôr do sol. Foi somente nessas ocasiões que Shin Tsukiara teve a oportunidade de iniciar uma conversa. Argenta era realmente difícil de flertar, mas Shin Tsukiara não tinha pressa. Afinal, na obra original, ele percebeu que a irmã Ta tinha um complexo de irmão. Ela parecia não se importar com nada além do irmão. O sol vermelho nasceu lentamente, rompendo a escuridão. Todos descansaram bastante e se reuniram no convés logo cedo. Quando Shin Tsukiara chegou ao convés, viu Argenta segurando o fofinho escudinho, olhando para o horizonte. É tão lindo, murmurou Argenta. O céu estava coberto de nuvens como seda, e montanhas distantes convergiam. No fim do horizonte, era possível avistar vagamente uma capital magnífica e majestosa, erguida sobre uma colina. Esse era o capital humano. Ao se aproximarem da capital humana, Shin Tsukiara viu uma cena movimentada, prédios altos e um fluxo intenso de pessoas, tudo isso demonstrando sua vitalidade. Mas provavelmente só Shin Tsukiara sabia que por trás de tudo isso havia um grande perigo. Não apenas a ameaça de monstros, mas os assuntos internos da capital também estavam cheios de perigos. A aeronave não entrou diretamente na capital. Havia padrões rigorosos de proibição de voo no céu acima do reino humano. A aeronave estava estacionada em um local deserto, e todos entraram na capital. Assim que entraram na capital, Lambert tomou a iniciativa de perguntar: Shin Tsukiara, estamos planejando visitar o rei primeiro. Afinal, o apoio dele é essencial para esta aliança. O significado do que Lambert quis dizer foi claro. Ele perguntou se Shin Tsukiara queria ir junto. Esqueça, eu não gosto de lidar com figurões. Shin Tsukiara balançou a cabeça. Lambert não insistiu. A reputação do rei realmente não era boa, e ele próprio conhecia bem o caráter do rei. Suspirando, ele saiu com Argenta. Assim que eles saíram, Barnack agarrou o ombro de Shin Tsukiara, sorrindo como se não estivesse tramando nada de bom. Irmão Shin, deixe-me dizer uma coisa. O dragão negro não é como o rei monstro. O mais importante antes de lutar contra o dragão negro é o armamento. Só estando totalmente armados podemos aumentar nossas chances. Então, Shin Tsukiara olhou para ele. Conheço um velho ferreiro. Preços justos e habilidade incomparável. Todos que já usaram suas armas dizem que são boas. Shin Tsukiara ergueu uma sobrancelha. O sol já tinha nascido no oeste? Barnack estava, na verdade, anunciando o velho ferreiro. Mas Shin Tsukiara estava realmente um pouco interessado neste ferreiro. Vamos dar uma olhada então. Ótimo, deixe-me mostrar o caminho. Barnack esfregou as mãos animadamente e rapidamente andou na frente. Shin Tsukiara olhou para Lambert, que não sabia o que fazer. Tinha uma boa impressão daquele jovem corajoso, bondoso e sem maldade. Além disso, Shin Tsukiara riu sozinho, com ele por perto. A esposa elfa de Lambert estava fora de questão. Talvez fosse um sentimento de culpa. Shin Tsukiara deu um tapinha na cabeça de Lambert. Venha, se você planeja nos seguir. Por que essa espada de madeira? Os olhos de Lambert brilharam, e ele seguiu animadamente. O lendário Ranger realmente o considerava um companheiro. Ferraria, espada larga 10 moedas de ouro, escudo grande 10 moedas de ouro, armadura 10 moedas de ouro, pacote 30 moedas de ouro. Assim que Shin Tsukiara entrou na ferraria, ouviu os gritos do velho ferreiro. O que lhe chamou a atenção foi o chapéu que cobria os olhos do ferreiro e seu corpo desproporcional. Com aquele martelo na mão, ele parecia muito com um anão de outras histórias de fantasia. Tio, trouxe um grande cliente para você. Barnack se aproximou e deu um tapinha nas costas de Shin Tsukiara. O que você quer? O ferreiro levantou a cabeça ligeiramente sem mostrar os olhos, olhou para Shin Tsukiara e perguntou: Tio, que tipo de espadas você tem aqui? Shin Tsukiara olhou curioso para o ferreiro. Na história original, a espada que ele fez para Lambert podia cortar um monstro com armadura pesada ao meio e atravessar as escamas de um dragão negro. Ele se perguntou se aquela espada seria a obra-prima do ferreiro. Tenho 3 tipos de armas aqui. O primeiro tipo é parecido com o que ele está usando, 10 moedas de ouro cada. São afiadas e duras, mas não têm outra utilidade. O ferreiro apontou para Barnack enquanto falava. O quê? Velho, a espada que você me deu antes não era das melhores? Barnack ficou irritado antes que o ferreiro pudesse terminar, quase enfiando o rosto na frente dele. O ferreiro ignorou a explosão de Barnack balançando a cabeça e dizendo: Você sempre pechincha comigo meio-dia por uma espada de 10 moedas de ouro. Você recebe o que paga. Ele continuou. O segundo tipo é uma espada gravada com padrões mágicos. Primeiro, ela é forjada com materiais mágicos, os melhores materiais, e depois gravada. Os padrões têm vários efeitos, tornando a arma mais resistente ou mais leve. Quanto ao último tipo, está no nível de artefatos. Eu nunca fiz uma espada desse nível. Diz a lenda que há muito tempo, na Era dos Dragões, um guerreiro matou um dragão para obter uma gema e usou o poder dessa gema para criar um artefato. O ferreiro falou com um tom carregado de desejo. Afinal, criar um artefato é a maior honra para um ferreiro. Lambert fantasiou, extremamente animado. Vamos lutar contra o dragão negro, certo? Que tal usarmos a gema dele para fazer um artefato? Haha, boa ideia. Quanto valeria um artefato?
Barnack assentiu repetidamente. Para ele, tudo era sinônimo de dinheiro. Shin Tsukihara sorriu desamparadamente. Esse cara é tão otimista, agindo como se a joia do dragão negro já estivesse em sua posse. Mestre, faça uma espada para esse garoto. Shin Tsukihara deu um tapinha na cabeça de Lambert, empurrando-o em direção ao ferreiro. O ferreiro olhou para cima por um momento, depois abaixou a cabeça para continuar martelando uma espada em bruto, dizendo: para fazer uma boa espada sob medida para ele, custará pelo menos 50 moedas de ouro. Meu Deus, 50 moedas de ouro, é muito dinheiro. Barnack esticou 5 dedos, engoliu em seco e pareceu ansioso. Você também terá que me dar mais 5 moedas de ouro. O ferreiro continuou. Fiz um acordo com Barnack. Se ele me apresentar um cliente, dou-lhe uma comissão de 10%. Estas 5 moedas de ouro são a sua recompensa. Ei, velho, por que você está me vendendo? Barnack ficou ansioso, mas percebeu o olhar de Lambert e tocou sua cabeça desajeitadamente, sorrindo. Não posso simplesmente não aceitar? Capítulo 132. Esse pequeno episódio não incomodou Shin Tsukihara nem um pouco. Quanto a Barnack, esse grandalhão, além de ser ganancioso por dinheiro, não tem outros defeitos. Ele é leal e faria de tudo por seus amigos. Não tenho muitas moedas de ouro, mas posso oferecer mercadorias em troca, disse Shin Tsukihara com um sorriso. Diante de todos, ele estendeu a mão e uma maleta branca apareceu em sua mão. Este mundo já tem muitos poderes mágicos, então ele não precisava esconder deliberadamente seu sistema espacial. Magia espacial? Tanto o velho ferreiro quanto Barnack pareceram um pouco surpresos. No entanto, Barnack rapidamente dissipou suas dúvidas. Com o titã blindado gigante e agora a magia espacial, ele já considerava Shin Tsukihara um grande mago. Que mecanismo delicado. O velho ferreiro pegou a maleta e, sob a explicação de Shin Tsukihara, apertou um botão. Instantaneamente, os materiais giraram e se combinaram no ar com o metal conhecido como aço quink, transformando-se em uma faca quink preta. A faca tinha a aparência de uma faca de caça e sua qualidade era apenas classe B, não muito boa. Mas neste mundo, ela já é uma arma que muda o jogo. Como isso é possível? É mágica. O velho ferreiro havia trabalhado com metais a vida toda e era muito experiente. Tanto o artesanato quanto a afiação e a durabilidade da arma superavam em muito sua imaginação. Além disso, essa arma era muito leve na mão, como se não tivesse peso, permitindo que o usuário a movesse com força total. Quanto custa esta faca? Shin Tsukihara perguntou com um sorriso no rosto. Esta faca custa 1000 moedas de ouro. Quanto a nova que vou fabricar para você, custará 50 moedas de ouro. Pagarei a diferença de 950 moedas de ouro ao longo do tempo, disse o velho e honesto ferreiro. Fechado, concordou Shin Tsukihara. Ele tinha mais do que o suficiente para cobrir as 50 moedas de ouro adiantadas, graças às suas aventuras anteriores e ao saque acumulado. Ele intencionalmente pegou uma faca Kink classe B para aguçar o apetite do velho ferreiro, naturalmente querendo ver que tipo de faísca seria gerada quando itens mágicos colidissem com a tecnologia Kink moderna. Lambert também ficou muito surpreso ao ver a faca Kink, mas não era ganancioso. Shin Tsukihara já lhe havia dado uma espada que valia 50 moedas de ouro, o que era uma dádiva para ele. Irmão Shin, tudo o que você me pedir para fazer no futuro, eu farei, sem qualquer hesitação. Que tal me dar seus 2 bichinhos? Vejo que a irmã Tá gosta bastante deles, perguntou Shin Tsukihara, brincando. Ah, Lambert, que acabará de se gabar, coçou a cabeça sem jeito. Irmão Shin, esses 2 cachorros significam muito para mim. Estamos guardando a Vila Calderoque juntos. Eles são bons amigos, não são coitados. Eu só estava brincando. Shin Tsukihara não se importou. De repente, ele levantou uma sobrancelha, notando uma figura na rua não muito longe, vestida com uma túnica preta completamente coberta, com um capuz mascarando o rosto. Lambert também notou a figura e imediatamente ficou alerta, com os olhos aguçados como os de uma águia. O que houve, irmão Shin? Esse cara é suspeito? Shin Tsukihara sorriu interiormente. Ele havia lido a obra original e, naturalmente, sabia que aquela figura encapuzada era, na verdade, a elfa Lia, mas não diria isso diretamente. Não, eu só acho essa pessoa muito estranha. Você não acha que a roupa dele parece chamativa? Lembrado por Shin Tsukihara, Lambert também percebeu que este poderia muito bem ser um espião enviado pelos monstros. Deixe comigo. Dizendo isso, Lambert avançou. Você parece dissimulado, claramente não é uma boa pessoa. Deixe-me ver sua verdadeira face. Caminhando pela rua, Lia franziu a testa. Ela estava seguindo as ordens da rainha, preparando-se para fazer um pedido de 100.000 flechas ao melhor artesão da cidade. Então, de repente, um rapaz que ela não conhecia avançou contra ela. Por causa de Shin Tsukihara, a história original teve algumas pequenas divergências. Por exemplo, Lambert não foi salvo por Barnack, e eles nunca tiveram um duelo no convés, então não eram próximos. Como resultado, ninguém ensinou Lambert a lutar corretamente. Lia, por outro lado, havia sido treinada desde jovem e, sendo uma elfa, tinha vantagens naturais sobre os humanos. Além de sua longa expectativa de vida, ela era extremamente ágil e podia facilmente pular vários metros de altura. Lia deu um passo para trás e desviou facilmente da mão de Lambert, então contra-atacou subjugando-o com um chute, fazendo-o cair de joelhos no chão. Humano, por que você me atacou? Essa voz é de uma mulher? Lambert se sentiu ainda mais envergonhado por ter sido dominado tão facilmente. Desculpe, pode ser um mal-entendido. Meu jovem amigo aqui é um pouco impulsivo, disse Shin Tsukihara, desanimado. Considerando os tempos especiais, seu traje deixa as pessoas desconfiadas. Lia fez uma pausa e olhou para Shin Tsukihara, achando-o mais agradável que Lambert. Não me atrase mais. Se isso acontecer de novo, não serei tão indulgente, avisou Lia soltando Lambert.
Shin Tsukiara se aproximou e de repente estendeu a mão, mirando no capuz de Lia. Lia ficou assustada e, mais importante, Shin Tsukiara era tão rápida que ela mal conseguiu desviar do ataque. Apenas para sentir de repente uma brisa e uma luz solar ofuscante. Seu capuz havia sido removido. Então seu rosto adorável foi revelado, suas feições requintadas cravejadas como joias, e suas orelhas longas e pontudas, sem dúvida, revelaram sua identidade como uma elfa. Ela também tinha seu cabelo dourado claro preso em um rabo de cavalo, bem chamativo. Como eu pensava, um elfo. Shin Tsukiara disse com um sorriso, por favor, perdoe minha precipitação, mas se eu não resolvesse minhas dúvidas, provavelmente não dormiria bem esta noite. Vendo que o objetivo de Shin Tsukiara parecia ser apenas tirar o capuz, Lia se acalmou. Agora, vou dormir ainda menos esta noite pensando em uma bela loira. Seu patife. O rosto de Lia ficou vermelho e ela murmurou, nunca tendo ouvido palavras tão diretas antes. Ela pulou e caiu no telhado de um prédio, desaparecendo rapidamente de vista. Embora o incidente tenha sido breve, ele já havia gerado muita conversa entre os espectadores. Capítulo 133. Acontece que é um elfo. Que estranho. O que um elfo está fazendo no Refúgio Santo? Barnack tocou a cabeça com curiosidade. Hehe, ela acabou de me pagar um depósito de dezenas de milhares de flechas. Espero que ela nunca mais volte e ria o velho ferreiro ali perto. Ao ouvir isso, todos entenderam que um depósito de dezenas de milhares de flechas era naturalmente para se preparar para a guerra. Parece que nos encontraremos novamente em breve, disse Shin Tsukiara com um leve sorriso. Vamos nos aliar aos elfos? Mas eu acho que eles são meio arrogantes. Lambert franziu a testa e reclamou. Em que direção ela foi? De repente, Shin Tsukiara pareceu se lembrar de algo e sua expressão ficou séria. O que está acontecendo? Barnack perguntou confuso, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer, mas ainda apontou para a distante muralha da cidade. Parece que ela foi por ali. Ouvi sons de monstros. Shin Tsukiara não podia dizer que tinha lido a história original e sabia que Refúgio Santo logo seria atacado por monstros, então ele inventou uma desculpa. Monstros? Onde há monstros? Shin Tsukiara, você deve ter ouvido errado. Este é o Refúgio Santo. Barnack olhou ao redor. Só havia barulho de conversas e as ruas estavam movimentadas. Se monstros aparecessem até mesmo na capital do reino humano, isso seria um grande problema. Sem muitas explicações, Shin Tsukiara desapareceu num piscar de olhos, perseguindo na direção que Lia tinha acabado de sair. Espere por mim. Depois de passarem 2 dias juntos, Lambert e os outros decidiram confiar em Shin Tsukiara e o seguiram apressadamente. Do outro lado, após revelar sua identidade de elfa, Lia rapidamente deixou as ruas movimentadas. Afinal, a relação entre humanos e elfos era tensa. Ela concordara em encontrar a princesa fora da cidade após pagar o depósito pelas flechas, esperando até que a princesa discutisse a questão da aliança com o rei humano. Antes dos sinais do despertar do dragão negro, humanos e elfos estavam em guerra por disputas territoriais e outras questões. Lia pousou graciosamente no chão. As muralhas da cidade não eram nada para um elfo. Do lado de fora de Refúgio Santo, havia uma densa floresta e vegetação. O ar era puro e o ambiente belo. Lia fechou os olhos e respirou fundo, sentindo-se revigorada. Para um elfo, a natureza era mais atraente do que qualquer cidade movimentada. Os muros altos pareciam uma restrição para ela. Lia pulou do muro, mas quando estava prestes a sair, parou de repente e desviou para trás. Com voxos, uma flecha afiada passou voando por seu rosto e se cravou na muralha da cidade atrás dela. O humor de Lia ficou tenso instantaneamente, e ela viu inúmeros monstros escondidos nos arbustos fora da cidade. À primeira vista, havia pelo menos centenas, talvez até mais. É um elfo. Ela nos descobriu. Mate-a. Meu Deus, monstros realmente emboscaram do lado de fora de Refúgio Santo. Preciso reportar a princesa imediatamente. Lia focou o olhar, pegou um arco dobrado atrás de si, apertou sua mão e o arco se abriu rapidamente. Os elfos têm talentos únicos. Eles podem controlar flechas para rastrear inimigos automaticamente, tornando seu arco e flecha incrivelmente preciso. Cada flecha disparada por eles acerta o alvo com perfeição, e cada disparo tira a vida de um monstro. Em um instante, Lia já ceifou mais de uma dúzia de vidas. No entanto, o fogo concentrado não consegue deter as centenas de monstros que avançam. À medida que um cai, outro toma seu lugar. Embora mais fracos que humanos ou elfos, esses monstros são como seguidores religiosos fanáticos. Eles veneram o poder e o dragão negro, dispostos a dar suas vidas por ele. Depois de se defender com flechas por um tempo, os monstros já se aproximam de Lia. Lâminas a atacam de todas as direções. Com um salto leve, ela escapa do cerco dos monstros e dispara outra flecha no ar, ceifando mais uma vida. Esquivando-se, atirando e combatendo corpo a corpo, Lia maximiza os atributos físicos ágeis dos elfos. Entretanto, cercada por um número crescente de monstros, ela está cada vez mais exausta. Não é bom, tem muitos monstros aqui. Como eles conseguiram passar pelas sentinelas humanas perto do refúgio sagrado? Lia pensa em recuar, mas já está cercada. Até mesmo se libertar agora parece difícil. Esquivando-se de outro ataque, Lia revida, atingindo o monstro entre os olhos. Saltando para trás para aumentar a distância, ela pega sua aljava e a encontra vazia. Droga, Lia suspira pesadamente, completamente esgotada, apesar de apenas alguns minutos de combate intenso. Vou morrer aqui hoje? Seus olhos estão cheios de desespero enquanto ela agarra firmemente seu arco longo. Mover. De trás dos monstros, um gigante com 7 metros de altura e vestindo uma armadura negra surge à frente. Um mero elfo matou muitos de seus lacaios. Ele empurra um monstro em seu caminho e levanta um martelo enorme, mirando diretamente em Lia. Bang! Bang! Os movimentos do monstro gigante são um tanto desajeitados, e Lia acha fácil desviar dos ataques de martelo, mas seu ataque implacável a força a recuar. Bom,
Com o próximo ataque do monstro gigante junto com outros monstros bloqueando-a, Lia não tem para onde ir. Seu corpo delicado está pressionado contra a muralha da cidade. Ao ver o martelo se aproximando, Lia fecha os olhos com medo. No momento crítico, ela sente de repente uma grande mão envolvendo sua cintura. No instante seguinte, ela se sente mais leve, como se tivesse sido erguida no ar. Atordoada, Lia olha para seu salvador e vê um rosto familiar. Você é tão humano? Lia reconhece Shinsuke, o humano que ela conheceu em Refúgio Santo. Tome cuidado. Mas não há tempo para pensamentos. Ela vê o monstro gigante lançando outro ataque, o martelo enorme balançando em direção a Shinsuke. Ela rapidamente grita um aviso. Capítulo 134. Bom, diante do ataque do monstro gigante, Shinsuke apenas se impulsionou com as pernas e saltou com força. Aterrissando na cabeça de um monstro, ele voou até uma dúzia de metros e empurrou Lia diretamente para a muralha da cidade. Claro, ele poderia derrotar facilmente aquele monstro gigante, mas ele não estava fazendo isso para segurar a Bela em seus braços por um pouco mais de tempo? Obrigada, mas você poderia me colocar no chão, por favor? A voz de Lia era suave como a de um mosquito, e seu rosto estava levemente corado. Tosse, tosse. Percebendo que suas intenções haviam sido reveladas, Shinsuke não se envergonhou. Pigarreou e colocou Lia no chão. Shinsuke. Ao ouvir isso, Lia generosamente lhe disse seu nome. Por Shinsuke, que acabará de salvar sua vida, ela sentiu um certo carinho. Lia. Rugido. De repente, um rugido monstruoso interrompeu os planos de flerte subsequentes de Shinsuke. Virando-se para olhar abaixo da muralha da cidade, ele viu o monstro gigante rugindo continuamente em direção à muralha. O rugido sacudiu a terra e o céu. A inteligência desses monstros não era muito inferior à dos humanos. Seu plano original era atacar furtivamente o refúgio sagrado, mas como os dois haviam escapado, um ataque furtivo não era mais possível. Tudo o que restava era um ataque violento. Do outro lado da muralha da cidade, dezenas de mineiros disfarçados de monstros já estavam preparados. Eles haviam se infiltrado em Refúgio Santo e enterrado muitas bombas aos pés da muralha. Pelo dragão negro. Com a alegria de um dos monstros, as bombas foram detonadas. Shinsuke percebeu a cena naturalmente, agarrou rapidamente a mão de Lia e correu em direção ao outro lado da muralha da cidade. Lia não teve tempo de reagir e só pôde deixar Shinsuke guiá-la. Bom, explosões ressoaram enquanto centenas de bombas detonavam simultaneamente. Chamas ofuscantes se ergueram, engolfando metade da muralha da cidade e abrindo um grande buraco nela. Ao mesmo tempo, o gerente e a Argenta, que se preparavam para visitar o palácio, olharam na direção da muralha da cidade, com as sobrancelhas franzidas. Tosse, tosse. Lia tossiu levemente, a poeira flutuando no ar a deixava desconfortável. Você está bem? Shinsuke acenou com a mão para limpar o ar ao redor deles. Estou bem. Lia mal começara a falar quando foi interrompida pelos gritos de guerra. O ataque a Refúgio Santo fora claramente bem planejado. As centenas de monstros eram apenas a vanguarda. Se conseguissem tomar a muralha, mais monstros viriam. Cobrar. Me siga. Invada Refúgio Santo. Monstros entravam pelo grande buraco na parede. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que encontrar uma maneira de detê-los. O rosto de Lia estava ansioso, arco na mão, pronta para avançar e enfrentar o inimigo, mas Shinsuke a deteve. Não me impeçam. Não posso ficar parado. Este lugar fica a apenas uma rua da área residencial, e o ataque foi tão repentino que os civis não tiveram tempo de evacuar. Lia tinha um bom coração. Apesar dos conflitos constantes entre humanos e elfos, ela não suportava ver civis humanos massacrados. Não seja imprudente. Você nem tem mais flechas. Shinsuke puxou Lia atrás dele, estendeu a mão para o vazio e uma mala branca com detalhes dourados apareceu em sua mão. Magia espacial? Lia ficou surpresa mais uma vez. Parecia que ela havia subestimado aquele humano. No momento seguinte, Shinsuke apertou um botão, e um núcleo flamejante e belo girou no ar, condensando-se gradualmente em uma longa espada e caindo em sua mão. Todo o processo foi magnífico, como uma obra de arte. Monstros já haviam invadido o Refúgio Santo, liderados pelo monstro gigante de antes. Ele reconheceu Shinsuke instantaneamente, o humano que havia escapado de suas garras, e se aproximou, enfurecido. Atrás do monstro gigante, inúmeros outros monstros gritavam, agindo como soldados do dragão negro. Lia de repente sentiu que a figura parada à sua frente lhe dava uma sensação de segurança. Ela abriu a boca para avisá-lo, mas suas palavras pararam de repente. Tome cuidado. Antes que ela pudesse terminar, o monstro gigante deu passos largos e alcançou Shinsuke em poucos passos. Seu martelo pesado como um meteoro em queda desabou com grande força. Bom, mas naquele momento, Shinsuke também sacou sua espada. Após o golpe de sua espada, a temperatura ao redor dele aumentou, evaporando a umidade do ar e criando muito vapor. Shinsuke lançou uma onda de espada vermelha visível. Onde a luz da espada passou, foi como se um mar de fogo tivesse se transformado. Quase 100 monstros, incluindo o gigante, foram todos mortos de uma só vez. A cena inteira se transformou em algo parecido com o inferno, com chamas residuais ainda queimando, provando que o golpe de espada foi real. Uau, tão poderoso, murmurou Lia. Espantada, Shinsuke sorriu levemente, dando um leve toque na testa de Lia, despertando-a do seu transe. Você também é muito corajosa, pequena elfa, ousando lutar contra tantos monstros sozinha. Eu não sou uma garotinha, sou uma excelente guerreira elfa, Lia respondeu, mas claramente não tinha confiança.
Do outro lado, o gerente, Argenta, Lambert e outros como Velskud, que chegaram depois, ficaram todos atordoados quando viram a muralha da cidade demolida. Eles chegaram bem a tempo de testemunhar o golpe de espada de Shin Sukiara. É claro que pessoas com habilidades fortes como o gerente e Velskud poderiam facilmente lidar com centenas de monstros comuns e um monstro gigante com armadura pesada. Entretanto, eles não conseguiram o que Shin Sukiara fez, matar o inimigo com um golpe de espada. E a julgar pela aparência de Shin Sukiara, ele estava claramente se segurando. Não deixem esses monstros escaparem, ordenou Velskud rapidamente, liderando tropas a cavalo para perseguir os monstros. A espada de Shin Sukiara havia destruído o moral dos monstros, fazendo com que os restantes fugissem sem entrar na cidade. Para evitar que esses monstros causassem danos em outros lugares, Velskud deixou temporariamente de lado seu espanto e liderou a perseguição. Vocês são muito lentos, comentou Shin Sukiara. Parece que preciso reavaliar você, patrulheiro Shin Sukiara. Devo dizer que já tinha em alta conta suas habilidades, mas parece que ainda não é suficiente. Nos olhos de gerente que fitava Shin Sukiara havia profunda cautela. Talvez somente usando o poder do selo ele pudesse resistir. Gerente inconscientemente tocou o peito, mas então sorriu levemente. Felizmente você está do lado da humanidade. Gerente, você entendeu errado. Eu não estou do lado da humanidade, estou do lado do que é certo, disse Shin Sukiara calmamente, olhando para Lia, que estava por perto. Seus olhos admirados realmente faziam qualquer um se sentir triunfante. Se houvesse indicadores de afeição agora, um +5/+5 constante estaria aparecendo sobre a cabeça desta pequena elfa. Capítulo 135. Em seguida, tudo se desenrolou naturalmente. Velskud foi relatar a invasão dos monstros com o capacete de ferro do monstro gigante em mãos, e pessoas como Nervin aproveitaram a oportunidade para trazer à tona novamente a questão do exército da coalizão. Então vieram personagens como Gerante e Barnak. Devido à demonstração de força anterior de Shin Sukiara, ele também foi encontrar o personagem de quem mais detesta em todo o anime, um rei tão incompetente que não poderia ser mais incompetente. No final, o rei finalmente cedeu, assim como a formação da equipe matadora de dragões na história original. Quanto a Shin Sukiara, não é que ele não queira atrapalhar a trama, mas sim que não pode. A Aliança Matadora de Dragões é a principal força para lidar com o Dragão Negro, e se ele impedisse a formação do exército da coalizão, ofenderia sabe-se lá quantas pessoas. Hehe, agora que temos vários heróis se apresentando e exércitos de todos os lados, derrotar o Dragão Negro deve ser moleza, certo? Em uma luxuosa sala de recepção, uma longa mesa estava repleta de iguarias exóticas. O rei sentado à cabeceira da mesa tomou um gole de vinho tinto e disse com um sorriso: este é o caminho mais direto, mas há muitos monstros dragão negro. Se a guerra despertar o dragão negro, a situação será mais perigosa do que favorável, disse o clérigo Terramai após uma breve reflexão. Qual é o problema? Se o dragão negro vier, ainda podemos derrubá-lo. É só correr e dar uns golpes nele, disse Barnak enquanto mastigava uma coxa de frango. As forças da coalizão já derrotaram o dragão negro usando tais táticas antes, interrompeu Nervin. Mas o poder do dragão negro agora é incomparável ao que costumava ser. Gerante rejeitou diretamente a sugestão de Nervin. Embora Shin Sukiara também tenha comparecido ao banquete, ele se sentou no canto, sem interesse nas discussões entre pessoas como Gerante, porque ele sabia que não importava o quanto as pessoas discutissem agora, tudo mudaria no final. Shin Sukiara também viu a princesa Elfa Nervin e o feiticeiro Karakuli, ambas mulheres excepcionalmente bonitas. Claro, o foco de Shin Sukiara ainda estava em Velskud. Não me entenda mal, ele não gosta de homens. É que seus planos para o futuro exigiam a ajuda de Velskud. Só tornando Velskud ainda mais insubstituível é que poderei naturalmente substituí-lo no futuro, murmurou Shin Sukiara para si mesmo, com um sorriso irônico se formando no canto da boca. O quê? Você está confiando a joia do dragão negro a esses charlatões? O banquete, inicialmente planejado para lidar com o dragão negro, havia se desviado completamente devido ao fascínio da joia do dragão negro, explodindo em discussões. Karakuli se levantou, deu um tapa na mesa, e as velas se acenderam a 7 centímetros de altura devido ao seu poder mágico. Esta guerra é em nome do rei, e a glória deve pertencer ao rei. Vocês, hereges, não têm o direito de questionar. A provocação de Karakuli irritou Terramai instantaneamente, que gritou de volta. Como uma faísca em um barril de pólvora, a sala explodiu em caos. Elfos e humanos, magos e sacerdotes, todos estavam em desordem. E que irônico, Shin Sukiara finalmente se levantou, suas palavras casuais chegando aos ouvidos de todos, deixando todos desconfortáveis com seu tom sarcástico. Quem é você? O temperamental Cook imediatamente se levantou e olhou feio para Shin Sukiara. Na sala havia ministros de alto escalão ou mestres renomados. Como Shin Sukiara havia alcançado destaque tão rapidamente, Cook nunca tinha ouvido falar dele e o desprezava devido à sua pouca idade. Shin Sukiara, um guarda florestal. Shin Sukiara casualmente pegou uma taça de vinho tinto, tomou um gole e não olhou para Cook nenhuma vez. Você, Cook, um general de alta patente, nunca tinha se deparado com tal atitude antes. Saia. Sério? Shin Sukiara calmamente colocou sua taça de vinho na mesa e começou a comer um bife. A sala ficou em silêncio, todos os olhares estavam voltados para os dois homens. Barnak continuou a comer sua coxa de frango, confiante de que Shin Sukiara não sofreria nenhuma perda. Com todos observando, Cook foi até Shin Sukiara. Desde quando pessoas como você podem comparecer a um banquete desse nível? No momento seguinte, Cook agarrou o ombro de Shin Sukiara, planejando jogá-lo para fora. Os olhos de Cook se arregalaram em choque. Ele não conseguia mover Shin Sukiara de jeito nenhum. E que rude! Shin Sukiara olhou friamente para Cook, agarrou seu pulso e aplicou força. Cook gritou, e quase simultaneamente Velskud, Terramai e outros gritaram: parem!
O quê? Quer lutar? Barnack se levantou. Você estava menosprezando os mercenários agora há pouco? Neste mundo, rangers e mercenários são quase a mesma coisa. Shinsu Kiara jogou Cookie contra a parede. A aliança matadora de dragões? Lutando por lucro sem nem matar um dragão? Shinsu Kiara está certo. Deveríamos estar discutindo táticas contra o dragão negro. Gerante levantou-se para mediar. O movimento em falso e a aliança matadora de dragões se desintegraria. Eles precisavam ser cautelosos. Táticas? Um ataque frontal não vai funcionar, nem um ataque surpresa. O que mais podemos fazer? Velskud quebrou o silêncio constrangedor. Se a aliança matadora de dragões desmoronasse antes mesmo de começar, seu plano falharia. Embora muitos não gostassem da audácia de Shinsu Kiara, eles escolheram perseverar pelo bem maior. Alguns até gostaram do estilo de Shinsu Kiara, como a bruxa Karakuli. Ela ficou mais do que feliz em ver as forças humanas e os sacerdotes humilhados. Eu tinha alguma esperança na aliança matadora de dragões, suspirou Shinsu Kiara. Parece que vocês não conseguem bolar um bom plano. Deixe-me contar meu entendimento tático. Primeiro lance um ataque frontal ao covil do dragão negro com um grande exército, atraindo os monstros. Em seguida, envie uma equipe de elite por trás. Programe os ataques para evitar o exército de monstros e extraia a joia do dragão negro antes que o dragão desperte completamente. Dito isso, ele se levantou e saiu, sem dar atenção ao espanto de todos. Ele não tinha escolha, aquele deveria ser o momento de glória de Lambert. Como Lambert não estava presente, ele teve que retornar a situação ao enredo original. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Rangido. Com o som de uma porta se abrindo, Shinsu Kiara viu uma figura familiar escutando do lado de fora da porta assim que a abriu. Olá, Lia. Ah, Shitsu Kiara. Lia ficou visivelmente assustada e olhou rapidamente para trás de Shinsu Kiara. Ao ver pessoas dentro da sala olhando para fora, ela rapidamente puxou a mão de Shinsu Kiara e correu pelo corredor. Por que você está aqui? Eles já tinham corrido para longe o suficiente da sala de recepção quando Lia finalmente parou. Shinsu Kiara perguntou, compreensivo. Certo, esqueci de avisar Sua Alteza, a princesa. Encontrei um elfo negro no palácio. Lia não escondeu nada de Shinsu Kiara, que certa vez lhe salvara a vida. Uma elfa negra? Essa é realmente uma notícia importante. Depois que a reunião terminar, eu a levarei para ver sua princesa. Shinsu Kiara sorriu levemente. Qualquer um que tenha assistido ao filme Ninho do Dragão, Trono dos Elfos, saberia que essa princesa está prestes a se casar com o irmão de Lia, tornando-se parte da família dela. Estabelecer um bom relacionamento é muito importante. A noite avançava lentamente pelo céu, a lua brilhante parcialmente obscurecida pelas nuvens. No luxuoso palácio imperial, uma figura estava na sacada com vista para Refúgio Santo. Era Velskud. Parece abatido, meu senhor, disse uma sombra que de alguma forma se infiltrara no palácio e aparecerá atrás de Velskud. Unhas afiadas como garras, rasparam a ombreira de Velskud, produzindo um som áspero. É por causa de Gerante? Deveria estar feliz, não é? O plano correu tão bem, e uma aliança de matadores de dragões foi formada rapidamente. Helena falou, inclinando-se perto do ouvido de Velskud, sua voz sedutora. A vitória certamente será nossa. Velskud, eu quero aquela pedra preciosa. Depois de matar o dragão negro, traga-a de volta para mim. Um homem, vestido luxuosamente, mas exalando um cheiro forte de álcool, saiu cambaleando do salão de banquetes bem iluminado. Ele estava acima do peso e falava como se estivesse bêbado. Ele era o dono do céu sagrado, o rei humano. Enquanto isso, do outro lado do palácio, em um canto envolto em escuridão, 3 pares de olhos observavam atentamente o lado oposto da sacada. Inacreditável! Velskud está mesmo conspirando com Helena, exclamou Nervin, sacando seu arco élfico sem hesitar. Como você sabia? Você acreditaria se eu dissesse que foi intuição? Shinsu Kiara riu baixinho, virando-se para olhar para Lia. Você acredita em mim agora? Precisamos informar a todos imediatamente. Oh não, o rei está fora, com os métodos de Helena, ele está em perigo. Lia ignorou a provocação de Shinsu Kiara e olhou seriamente para a sacada. Quando viu o rei emergir, sua expressão mudou, e ela e Nervin se levantaram, prontos para correr até lá. Qual é a pressa? Disse Shinsu Kiara despreocupadamente bloqueando-os. Talvez a morte de um rei assim seja algo bom para este país. Não acredito nisso, você é humano. Nervin olhou para Shinsu Kiara. E daí? Este rei só vai deixar o país mais atrasado. Removê-lo com a ajuda de traidores e elfos negros pode não ser uma má escolha. As palavras de Shinsu Kiara chocaram Nervin, que fez uma pausa antes de dizer. A aliança matadora de dragões acaba de ser estabelecida. Ela não pode resistir a grandes reviravoltas. Uma pequena mudança e a aliança ruirá. Tudo bem. Como quiserem, Shinsu Kiara deu de ombros, retirou a mão e se encostou no corrimão. Mas você está ciente da atitude de Gerante, não está? Velskud ouviu a voz do rei e se virou para fazer uma leve reverência. Que se dane Gerante. Contanto que eu consiga a pedra preciosa, posso governar o continente. As palavras do rei estavam repletas de uma ambição sem precedentes. Ele continuou. Depois que isso acabar, você será um general. Um general? O futuro rei não vai se importar com o general, disse Helena, encostada em um pilar no corredor. Quem é ela? Ela nos ouviu. Velskud e Matiá. Ela nos ouviu. Sim, eu ouvi. Helena virou a cabeça e olhou diretamente para o rei, sorrindo. Enquanto isso, Velskud tocou a adaga em sua cintura e esfaqueou o rei no coração com um baque. Cobrindo o ferimento, o rei cambaleou para trás e finalmente caiu no chão. De repente, 2 flechas brilhando com luz verde voaram pelo ar, mirando Velskud e Helena. As flechas estavam quase em cima deles.
No momento seguinte, a flecha apontada para Helena atingiu um pilar de pedra e ela desapareceu em uma nuvem de fumaça escura. Momentos depois, ela reapareceu. Quanto à flecha que atingiu Velskud, um clarão de luz prateada a cortou ao meio e ela caiu no chão. Quem é? Velskud se virou e olhou friamente para as sombras, demonstrando clara intenção assassina. Velskud, eu não esperava que você fosse conspirar com Helena. Nervin e Lia pularam na sacada, mirando seus arcos em Velskud e Helena. E essa não é minha irmã teimosa? Eu não esperava que você aparecesse e estragasse nossos planos, disse Helena, puxando uma flecha élfica do pilar de pedra e brincando com ela. Velskud, escuta. Helena é uma elfa negra malvada. Ela está te usando para seus próprios propósitos nefastos. Nervin tentou persuadir Velskud. Ao ouvir as palavras de Neilvin, Velskud hesitou e pareceu incerto. E futuro rei, todos nós temos nossos próprios planos, não é? E a flecha já está na corda, não é? Helena ainda mantinha sua expressão frívola, apontando para o rei caído com a flecha na mão. Isso mesmo, a flecha já está na corda. Ao ouvir as palavras de Helena, Velskud ergueu sua adaga e apontou para Nervin. Espere. Shinsu Kiara apareceu. Ele havia planejado inicialmente encontrar uma oportunidade de negociar com o rei em particular, mas agora que Velskud havia conseguido, talvez ainda pudesse ajudar. Nervin, isso não pode vazar. O rei está morto. Se isso vazar, a aliança matadora de dragões não existirá mais, e pode até desencadear uma guerra entre as duas raças, disse Shinsu Kiara. Nervin franziu a testa levemente, mas sabia que Shinsu Kiara estava certo. No entanto, não gosto de ratos no esgoto. O tom de Shinsu Kiara mudou quando ele olhou para Helena. Capítulo 137. Velskud optou por permanecer em silêncio. Se o assassinato do rei fosse revelado, ele não terminaria bem. O grupo de sacerdotes liderados por Terramai era cegamente leal ao rei. Então, quando Velskud viu uma oportunidade, ele escolheu o silêncio, deixando que os conflitos entre os elfos negros e Shinsu Kiara se intensificassem. Shinsu Kiara estava bem ciente da situação. Enquanto o outro lado planejava usá-lo, ele também pretendia usá-los. Como ele poderia tomar o poder dos humanos se o rei permanecesse vivo? Rato! A voz do elfo negro era fria e assustadora. Parece que você me entendeu mal? Shinsu Kiara não respondeu. Num piscar de olhos, desapareceu do local. Num piscar de olhos, apareceu atrás do elfo negro, brandindo sua espada Jurmungandrer. Mas ele golpeou nada, como se cortasse uma nuvem de névoa escura. A névoa desapareceu apenas para se recompor a vários metros de distância. Os olhos da elfa negra brilharam em vermelho, sinalizando sua raiva. Lia queria intervir, mas assim que levantou seu arco longo élfico, Nervin a deteve. Este é um conflito interno humano, não devemos interferir. Nervin tinha seus motivos. Arrastar os elfos para essa disputa de poder traria problemas sem fim, possivelmente até mesmo causando ressentimento e arrependimento nos humanos. Ela até se arrependeu um pouco de ter aparecido naquela noite. Sua principal preocupação agora era o estabelecimento tranquilo da Aliança dos Caçadores de Dragões, e derrotar o Dragão Negro era a principal prioridade. No texto original, Lia mencionou que Nervin não confiava realmente nos humanos. Embora no reino humano Nervin fosse muito respeitoso com o rei, tudo isso se devia a pressões externas. Humanos e elfos viviam em desacordo há séculos. Como poderia haver qualquer afeição? Parece, meu senhor, que o senhor também tem seus próprios pensamentos. A elfa negra olhou para Velskud, que fingiu não notar. Ela sabia o que ele estava pensando, mas a aliança entre eles nunca foi sólida. A elfa negra estendeu a mão para o vazio e da névoa escura e rodopiante, um arco longo se materializou. Ela o puxou e uma flecha esfumaçada se formou. Com o Voshosh, a flecha voou rápida como um raio. Shinsu Kiara nem sequer olhou para ele e com um leve golpe de espada, o desviou. O texto original explicava que os elfos negros eram o resultado da corrupção dos elfos. Mas o poder do elfo negro estava claramente ligado à gema do dragão negro. Mover. Após o breve encontro, Shinsu Kiara determinou que a elfa negra era praticamente imune a ataques físicos, o que tornava difícil machucá-la. De repente ele gritou, mas tanto Nervin quanto Lia reagiram rapidamente, saltando para trás. Velskud não conseguiu desviar a tempo e teve que pular da janela, rolando várias vezes antes de se estabilizar. Enquanto isso, Shinsu Kiara avançava. Sua velocidade era incomparável, até mesmo para os elfos. A elfa negra tentou seu velho truque, mas quando ela se transformou em névoa escura novamente, os padrões na espada de Jurmungandrer brilharam intensamente. Surpresa! Shinsu Kiara sorriu repentinamente e recentemente, e os padrões em sua espada brilharam, liberando uma chama ofuscante. Uma energia aterrorizante se acumulou nela. No momento seguinte, houve um estrondo alto. Uma coluna de magma que subiu em direção ao céu engolfou tudo. Seja Nervin ou Velskud e os outros, todos olhavam para o céu, atônitos. Até que o pilar de chamas se dissipou gradualmente, a figura de Shinsu Kiara saiu do prédio que havia se transformado em um mar de chamas. Quanto ao infeliz rei, não demorará muito para que ele seja reduzido a cinzas pelas chamas. O incidente desta noite será considerado um incêndio causado acidentalmente por um empregado. E o rei, após a partida da Aliança dos Matadores de Dragões, hoje na igreja, rezará pela jornada tranquila da Aliança. Mesmo que ele desapareça por alguns meses, ninguém suspeitará. Bom, o som das casas desabando continuou. Velskud abaixou a cabeça e olhou para Shinsu Kiara, que se aproximava lentamente, e franziu levemente as sobrancelhas. Entretanto, nenhum dos lados falou. Nervin respirou fundo e olhou para Shinsu Kiara. Para ela, esse poder não era menos ameaçador do que o da raça dos dragões. Ela pegou a mão de Lia e se despediu de Shinsu Kiara, dizendo, não vamos falar sobre os eventos desta noite. Só espero que amanhã a Aliança dos Caçadores de Dragões possa partir conforme o planejado. Depois de falar, os dois saíram, com apenas Lia olhando repetidamente para Shinsu Kiara. Certo, não tem ninguém por perto agora.
Precisamos nos apressar. Não vai demorar muito para que os guardas do palácio sejam atraídos pelas chamas. Mesmo que você seja o comandante do exército proibido, acho que terá bastante trabalho para lidar. Shin Tsukiara disse com um sorriso. Não seja tão sério. Eu te fiz um grande favor. Velskud examinou Shin Tsukiara por um momento. Então, eu deveria agradecer a você? Você deveria estar ciente de que elfos negros não são criaturas boas. Em vez de chamar isso de colaboração, ela está usando você. Shin Tsukiara disse francamente. Além disso, a verdade sempre virá à tona. E você? Velskud não negou suas ambições nem duvidou das intenções do elfo negro. Eles estavam se usando. Eu também não sou uma boa pessoa. Mas pelo menos nós dois somos humanos. Shin Tsukiara deu de ombros. Cooperação é sobre benefício mútuo. Contanto que ambos consigamos o que queremos, está tudo bem. Este rei realmente merece morrer. Ele é arrogante e libertino. O país inteiro está decaindo sob seu governo. Tenho grandes esperanças em você, Velskud. Acredito que você pode ser um bom próximo rei. O que você quer? As palavras de Shin Tsukiara realmente atingiram o coração de Velskud. Ele colaborou com o Elfo Negro, matou o rei e buscou a Joia do Dragão Negro, tudo para reviver este país. A Joia do Dragão Negro. Shin Tsukiara disse com um leve sorriso. Ele tinha outro objetivo que não podia revelar, conquistar poder real neste mundo. Não importa quem assume o título nominal de rei, contanto que obedeça. Se Velskud puder administrar melhor o país, tudo será benéfico para Shin Tsukiara. Não há dúvidas de que ele obedeceria com poder absoluto, e considerando que Shin Tsukiara já tem algo sobre Velskud, Velskud permaneceu em silêncio por um tempo. Ao longe, ouviam-se passos pesados, os guardas do palácio atraídos pelo fogo. Espero que nossa cooperação seja agradável. No final, Velskud tomou a iniciativa de estender a mão. Shin Tsukiara apertou-a brevemente, e sua figura desapareceu no mesmo instante. Quanto aos problemas restantes, vou deixá-los para você resolver. Acredito que você já tenha soluções há algum tempo. Embora parecesse uma parceria, na realidade, Velskud não tinha escolha. Se ele recusasse, Shin Tsukiara poderia expor o fato de que ele matou o rei. Capítulo 138. Enquanto Velskud estava atordoado, um grande número de guardas correu até ele. Quem liderava os guardas era Cook. Por causa do estabelecimento da Aliança Matadora de Dragões, de acordo com o plano, ele seria o comandante do exército conjunto de elfos e humanos. Então ele estava hospedado no palácio hoje para discutir com os elfos. Mas quando viu o palácio em chamas, ele rapidamente trouxe pessoas. Velskud, por que você está aqui? O que aconteceu? Não se preocupe, Cook. Um servo acidentalmente derrubou uma vela. Antes que percebêssemos, o fogo saiu do controle. Velskud hesitou e então falou. E o rei? Sua Majestade ficou assustado, mas eu já o mandei para outro aposento para descansar, disse Velskud lentamente. Talvez devido ao choque de hoje, Sua Majestade parece ter recobrado o juízo. Ele acabou de me dizer que planeja ir ao templo para rezar pela aliança. Ufa, então está bom. Cook suspirou aliviado e assentiu com um sorriso. Pode-se dizer que Velskud se escondeu bem ao longo dos anos, desfrutando da confiança do rei e frequentemente repassando suas ordens. Portanto, Cook e os outros não tinham suspeitas. Com o encobrimento de Velskud, tudo parecia calmo. A morte do rei não permaneceria em segredo para sempre, mas quando a verdade viesse à tona, a aliança poderia já ter retornado da matança do dragão. No dia seguinte, a Aliança Matadora de Dragões começou sua mobilização conforme o planejado, com um vasto exército conjunto de humanos e elfos partindo de Refúgio Santo. Isso tudo era uma distração. E o esquadrão de elite liderado por Gerante, Shin Tsukiara e Nervin embarcou na aeronave de Barnak, rumo ao quintal do covil do Dragão Negro. Era uma noite escura e ventosa. Shin Tsukiara estava descansando em sua cabine, mas não apagou a vela. Parecia estar esperando alguém. Ele não esperou muito antes que alguém batesse na porta da cabine. Já que decidimos cooperar, talvez devêssemos discutir os detalhes da nossa colaboração, disse o visitante, que era Velskud. O plano original de Velskud era usar o poder da gema do dragão negro para governar o país. Embora um pouco impetuoso, ele acreditava que poderia usar o poder da gema para conduzir o país a um futuro mais brilhante. Se eu lhe der a joia do dragão negro, com o que posso contar para me tornar rei? Terramai é muito leal ao rei, e mesmo Gerante e os outros provavelmente não ficariam parados. Velskud expressou suas preocupações. Velskud, às vezes você complica as coisas, riu Shin Tsukiara. Mas de fato, Terramai e Cook podem ser uma dor de cabeça. Vamos fazer com que eles caiam nesta batalha. Shin Tsukiara mencionou isso casualmente como se estivesse discutindo algo trivial. Ambos eram homens ambiciosos, dispostos a tomar decisões difíceis, especialmente porque nenhum deles tinha qualquer vínculo com Terramai. Tendo testemunhado as táticas de Shin Tsukiara, Velskud acreditava que se Shin Tsukiara queria que Terramai morresse em batalha, era realmente improvável que Terramai sobrevivesse. Velskud, pense nisso. Com o mérito e o ímpeto de retornar da matança do dragão, somados ao poder militar de dezenas de milhares de tropas e ao apoio dos elfos, você sem dúvida seria um novo rei. Velskud ponderou. Se Cook morresse, ele seria de fato a figura mais estimada que restava no exército. Ele poderia assumir o controle do poder militar da Aliança Matadora de Dragões. E os elfos? Nervin já não concordou tacitamente? Shin Tsukiara olhou para ele com curiosidade. Claro, você precisa fazer algumas promessas a ela. Pelo menos durante o seu reinado, não instigue uma guerra com os elfos. Acredito que Nervin ficará mais do que feliz em apoiá-lo.
Obrigado. Velskud curvou-se levemente para Shinsukiara, realizando uma saudação padrão de cavaleiro. Era um gesto antigo, a cortesia de um cavaleiro para com seu mestre. Shinsukiara apertou os olhos, percebendo que Velskud era realmente inteligente. Ele entendeu que em todo esse plano, Velskud era quase equivalente a ser colocado no trono por Shinsukiara, e ele só precisava colher os benefícios. Não existe almoço grátis neste mundo. Velskud foi muito claro sobre o que ele tinha a dar em troca e não tinha intenção de resistir. Pelo menos não até que ele visse esperança de derrotar Shinsukiara. Shinsukiara deu um tapinha no ombro de Velskud, aceitando a saudação do cavaleiro, e saiu da sala. Espreguiçando-se, percebeu que o convés estava bastante animado. Com exceção de Barnack, que pilotava o dirigível, Lambert, Karakuli e Argenta estavam todos no convés. Gerante parecia estar discutindo os detalhes da caça aos dragões com Nervin. Todos estavam ansiosos demais para dormir por causa da iminente jornada de caça ao dragão. Shinsukiara pagou um velho ferreiro com Kink. O ferreiro ficou tão entusiasmado que passou o dia todo pesquisando armas feitas com esse novo material, dedicando-se de corpo e alma à recompensa prometida. Isso rendeu a Lambert uma espada preciosa, com até mesmo uma pedra preciosa mágica incrustada no punho. Abraçando sua nova espada, Lambert passou a noite inteira acordado, polindo a lâmina até ela brilhar. Se você polir mais, vai enferrujar, disse Barnack com inveja. Não sei por que o velho ferreiro te favorece tanto, investindo tanto em você. É como tirar penas de um galo avarento. Shinsukiara ignorou as discussões. Talvez devido ao ritmo da história, após uma série de eventos, Barnack acabou aceitando Lambert como seu aprendiz. Shinsukiara caminhou direto para o fundo do convés. Argenta estava encostada na grade, olhando para a lua brilhante e as nuvens escuras, perdida em pensamentos. O vento frio estava forte naquela noite, ainda mais intenso devido à velocidade do dirigível. O vento uivante agitava constantemente o capuz na cabeça de Argenta. Desde que a equipe partiu, ela andava distraída. No que você está pensando? Você parece tão perdida. Shinsukiara se aproximou dela. Ao ouvir isso, Argenta percebeu que Shinsukiara havia se aproximado e mordeu o lábio, sem responder. Ela estava ciente da gentileza de Shinsukiara. Aos olhos do mundo exterior, Shinsukiara era um patrulheiro gentil, honesto, corajoso e poderoso. Argenta não conseguiu encontrar defeitos nele, mas manteve distância deliberadamente. Se sua identidade fosse exposta, ela se tornaria inimiga de todos. Shinsukiara sabia de tudo isso, mas fingia que não. Argenta ficou surpresa ao sentir uma mão agarrando a sua. Tentou se afastar, mas não conseguiu. Quando estava prestes a ficar furiosa, Shinsukiara interrompeu. Você, Argenta, eu sei que você deve ter muitos segredos que não pode compartilhar. Não vou perguntar. Mas espero que você acredite que aconteça o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. A voz de Shinsukiara ecoou. Deixe-me aquecer suas mãos, elas estão muito frias. Capítulo 139. O rosto de Argenta ficou vermelho e ela pareceu um tanto em conflito. Depois de um tempo, ela suspirou e permitiu que Shinsukiara segurasse sua mão. Ela murmurou para si mesma. Espero que depois que você descobrir minha identidade, você ainda sinta o mesmo. Argenta escolheu seguir o fluxo. Após o momento íntimo, Argenta pôde sentir os movimentos sutis de Shinsukiara. Sentindo-se envergonhada, bufou e saiu do convés, escondendo-se na cabine, recusando-se a sair. Shinsukiara reuniu seus pensamentos e de repente se lembrou de algo. Ele se lembrou de que, na história original, a aeronave de Barnack inesperadamente encontrou uma tempestade. A nave foi danificada, forçando toda a equipe a prosseguir a pé. No final, um pequeno erro de cálculo levou ao despertar prematuro do Dragão Negro. Embora Shinsukiara não tivesse medo do Dragão Negro, ele acreditava que era melhor evitar tais imprevistos. Se o Dragão Negro pudesse ser facilmente derrotado, não havia necessidade de arriscar uma luta. Shinsukiara olhou para o lado, onde viu alguém aproveitando a brisa noturna no convés, e perguntou. Karakuli, você consegue resistir a uma tempestade? Karakuli não entendia por que Shinsukiara de repente faria tal pergunta. Uma tempestade? Depende. Se vier muito de repente, talvez eu não consiga lidar com ela, respondeu Karakuli casualmente. Em seguida, acrescentou. Mas você está pensando demais. Como poderíamos encontrar uma tempestade com esse tempo? É melhor estar preparado. Tenho a sensação de que esta jornada não será tranquila. Lambert, avise Terramai para se preparar também. Shinsukiara claramente não levou as garantias de Karakuli a sério. Sim, garantirei que a tarefa seja concluída. Lambert considerava Shinsukiara uma figura semelhante a um ídolo. Ao ouvir Shinsukiara chamá-lo, ele respondeu prontamente. Vamos encontrar uma tempestade, Shinsukiara. Você encontrou alguma coisa? Ao ver Lambert chegando, o gerente e os outros perceberam que Shinsukiara havia instruído Karakuli e Terramai a se prepararem para a possibilidade de uma tempestade. Este assunto é sério. Se o dirigível for danificado pela tempestade, isso pode facilmente arruinar os planos deles. É impossível, não se preocupe. Barnack deu um tapinha confiante no peito e disse, estou viajando há tanto tempo que conheço o tempo como a palma da minha mão. Não tem como esse tempo virar uma tempestade. Acho que Shinsukiara não diria isso sem motivo, disse Lia de repente. Eu também acho. Lambert deu um passo à frente e acrescentou. Pois bem, Terramai e Karakuli revezem-se na vigília. Estejam sempre atentos a mudanças repentinas no clima. Isso é crucial para a nossa missão de caça aos dragões. Não podemos ser descuidados. Após um momento de hesitação, o gerente levantou-se e disse. Terramai, por favor, deixe de lado seus preconceitos. Se necessário, você precisa cooperar com Karakuli. Eu nunca trabalharei com uma bruxa, Terramai comentou desdenhosamente e saiu. Mesmo que haja uma tempestade de verdade, eu sozinha serei o suficiente.
No convés, enquanto Barnack pilotava o navio, ele murmurou: que piada! Como pode haver uma tempestade com este tempo bom? Aquele peixe fedorento não é meu discípulo? Por que ele está ouvindo Shinsukiara? Embora tenham sido avisados por Shinsukiara, o grupo não parecia muito preocupado. Pouco depois da partida de Terramai, o tempo mudou abruptamente. Soprou um vento forte, as temperaturas despencaram, nuvens escuras se formaram, cobrindo o brilho da lua, tornando o ambiente ainda mais escuro. O que está acontecendo? Esse maldito tempo muda tão de repente. Estrondo. Um estrondo estrondoso interrompeu as palavras de Barnack. Então, um vento forte soprou, e o horizonte começou a cintilar com relâmpagos azuis. Meu Deus! Shinsukiara estava certo. Barnack ficou momentaneamente atordoado, então gritou em direção à cabana. Todos segurem firme. Karakuli e Terramai. Usem a magia defensiva depressa. Nervin e os outros saíram correndo da cabana. Os olhos de Gerante se arregalaram enquanto ele gritava. O vento violento fazia o dirigível balançar perigosamente, dificultando ficar de pé. Shinsukiara franziu a testa levemente, usou o pé direito para se estabilizar no convés e agarrou Lia, que estava prestes a cair. O pobre Lambert, sem ninguém para ajudar, bateu na grade do convés. Ele se agarrou a ela para não ser jogado para fora. O navio balançou violentamente, como um pequeno barco em um maremoto. Uff, eu consigo lidar com essa tempestade sozinha. Karakuli bufou. A gema roxa em sua varinha mágica começou a emitir um brilho roxo, e uma barreira translúcida emergiu, cobrindo toda a aeronave. A ruptura entre a bruxa e o padre tornou a cooperação entre os dois quase impossível. Magia de defesa de nível médio barreira. Com um aceno de mão, Karakuli a lançou. Ao ouvir o trovão ao longe, Shinsukiara correu para fora. Ao ver a barreira já formada, soltou um suspiro de alívio, estreitando os olhos, ainda sentindo medo persistente. Estrondo. Escondido sob as nuvens escuras, um relâmpago azul brilhou, disparando e atingindo a barreira do navio. A barreira tremeluziu intensamente, iluminando o céu. Depois de alguns instantes, o relâmpago desapareceu lentamente. Ufa! Assim que o raio desapareceu, Karakuli expirou, com suor já se formando em sua testa, e retirou sua varinha mágica erguida. Barnack, acelere! O consumo de magia da barreira está muito alto. A força de Karakuli é realmente de primeira qualidade no mundo do Ninho do Dragão. Normalmente, uma barreira cobrindo o navio inteiro exigiria uma pequena equipe para ser construída, mas ela fez isso sozinha. Todos segurem firme. Barnack gritou e o dirigível acelerou. No entanto, esta tempestade claramente não era uma tempestade comum. À medida que passavam pelas nuvens de tempestade, a intensidade da tempestade aumentava. Bum, bum, bum. Antes que Karakuli pudesse descansar, trovões contínuos explodiram no horizonte, vários raios disparando em direção à barreira. Droga, isso é uma tribulação ou apenas uma tempestade? Shinsukiara xingou, protegendo Lia atrás dele. Droga, não me subestime. Karakuli cerrou os dentes. O brilho roxo de sua varinha brilhou, iluminando a barreira que se esvaía gradualmente. Estrondo. Os relâmpagos reunidos no céu ficaram mais densos, formando raios tão grossos quanto braços que eram imparáveis. Ah! O suor escorria da testa de Karakuli, a barreira ficando mais fraca, parecendo que iria ceder. Bang! De repente, um golpe de energia rompeu a barreira. Todos se assustaram e olharam para Terramai. Se não consegue resistir, desista. Não precisa se desculpar, disse Terramai friamente a Karakuli, acenando com a varinha e produzindo uma barreira azul clara. Capítulo 140. Zumbido, zumbido, zumbido. Raios de trovão atingiram o céu, criando ondulações, como se uma pedra tivesse afundado no oceano. Lembre-se, não estou cooperando com você, só não quero atrapalhar os negócios da Aliança dos Caçadores de Dragões, retrucou Terramai no final. Na arte da magia defensiva, Terramai é obviamente mais hábil que Karakuli. Mas como o poder humano pode ser comparado à natureza? Esta tempestade é realmente bizarra, comentou Barnack. Ele viaja há décadas e nunca se deparou com uma situação dessas. Cada vez mais raios atingiam o navio diretamente, como se o navio tivesse um para-raios, atraindo mais atenção dos raios. Não se preocupe, estou aqui. Shinsukiara percebeu que Lia estava um pouco assustada e a confortou suavemente. Embora não saiba magia, ele tem muitos meios e pode pelo menos garantir a segurança. Talvez por estar muito nervosa, Lia respondeu suavemente, do nada. Nervin, não tão tenso quanto antes, apenas sorriu para os dois sem dizer nada. Talvez seja assim que os jovens são. Nervin reconheceu a força de Shinsukiara. Se ele realmente conseguisse se tornar um bom oponente para Lia, seria benéfico para os elfos. Como a 19ª princesa elfa, a perspectiva de Nervin é mais voltada para o lado da raça. Estrondo. Todos preparem-se para abandonar o navio. Não aguento mais aguentar. Depois de bloquear vários ataques de raios seguidos, Terramai começou a vacilar. As ondulações criadas pelo trovão na barreira aumentaram e toda a barreira começou a tremer. Como pode ser isso? Este é o meu navio, eu nunca o abandonarei. Antes que alguém pudesse falar, Barnack recusou em voz alta. Que piada! Se um navio tão grande fosse destruído, quanto ele perderia? Barnack, não é hora de se preocupar com dinheiro. Se Terramai não aguentar, podemos perder mais do que apenas a nave, gritou Gerante. Estrondo. De repente, um estrondo estrondoso ofuscou o rugido de Gerante, ainda mais alto do que todos os trovões anteriores. Era como se alguém estivesse batendo um tambor pesado bem perto do seu ouvido. No céu escuro, um relâmpago ofuscante passou. O raio espesso atingiu a barreira diretamente. A barreira semelhante à água foi atingida, causando intensas ondulações. Rachaduras surgiram na barreira e correntes elétricas azuis vazaram, atingindo o convés e a carga, causando faíscas e abrindo grandes buracos. Terramai soltou um grito e cuspiu um bocado de sangue, caindo no chão. Foi Gerante quem o pegou rapidamente. Terramai.
Estou bem, só estou sem energia mágica. É tudo o que consigo fazer. Terramai se esforçou para dizer, parecendo fraco. A barreira se dissipou e um vento forte soprou instantaneamente, fazendo com que todas as figuras tremessem bruscamente. Parecia que os céus queriam condená-los. Relâmpagos se reuniram novamente no céu e caíram violentamente. Acabou, meu navio está definitivamente arruinado agora. Barnac bloqueou o raio vermelho apontado para ele com sua lâmina e reclamou. Momentos depois, a corrente azul que permanecia na barreira desapareceu lentamente, tornando a barreira originalmente azul clara quase transparente. Terramai cambaleou e caiu no convés com um baque, fazendo a barreira desaparecer. Droga, até os céus estão do lado do dragão negro. Nossos planos de matar o dragão vão fracassar antes mesmo de começar? Lambert socou o convés em frustração, deixando o sangue escorrer do punho, enquanto olhava para o relâmpago distante e falava com ressentimento. Estrondo. Um relâmpago azul brilhante e deslumbrante riscou o céu novamente, atingindo a nave de Barnac, fazendo com que todos se desesperassem ao ver o lindo relâmpago. Que piada! De repente, Lambert se levantou, erguendo a espada em direção ao horizonte. Somos cruciais para o plano de extermínio do dragão. Somos a chave para o destino do continente. Como podemos falhar aqui? As palavras de Lambert agiram como uma injeção de adrenalina e no instante seguinte, todos estavam novamente cheios de espírito de luta. Shin Tsukiara sorriu ironicamente, pensando em como o protagonista sempre consegue inspirar os outros, elevando o moral da equipe. Entretanto, não importava o que Lambert dissesse, ele parecia não ter mais opções. Um raio caiu do céu como se zombasse dele. Felizmente, Lambert foi rápido o suficiente para desviar por pouco. Caso contrário, ele provavelmente teria morrido no local. Proteja o navio o máximo possível. Shin Tsukiara gritou enquanto outro raio disparava em sua direção. Tome cuidado. A voz de Lee atrás dele o alertou. No entanto, Shin Tsukiara não se esquivou. O Jurmungandrer em sua mão emergiu, e uma grande quantidade de Kakuou jorrou, gavinhas de Kakuou vermelho sangue se espalhando, exibindo o poder da virtude da Vila Fang. As penas se estenderam, formando uma barreira, bloqueando o golpe. A provação ainda não havia terminado. Shin Tsukiara girou o pulso e mergulhou o Jurmungandrer no convés, respirando fundo. Incontáveis gavinhas de Kakuou se espalharam, cobrindo todo o navio como carne e seda. Shin Tsukiara não conseguia se lembrar de quantos Kakuou o Jurmungandrer havia consumido. Os Kakuou armazenados nele provavelmente superavam em número o dragão no mundo Gol. Sob os olhares atônitos de todos, incontáveis gavinhas Kakuou se espalharam, transformando o navio inteiro em um navio de guerra Kakuou em um piscar de olhos. Embora os raios continuassem a atingir a nave, as surpreendentes habilidades regenerativas das escamas garantiram reparos rápidos. Os efeitos foram muito significativos. Que tipo de magia é essa? Embora Caraculha estivesse fraca e precisasse do apoio de Nervin para andar, ela ainda estava completamente chocada. Ela tinha absoluta certeza de que a magia que Shin Tsukiara estava usando era algo que ela nunca tinha visto antes. Não só as bruxas não sabiam, como os sacerdotes também não conseguiam entendê-la. Era uma escola de magia totalmente nova. Não apenas Terramai e os outros Gerante Barnac e Nervin, todos estavam com os olhos arregalados. Aos olhos deles, Shin Tsukiara era conhecido como um patrulheiro. Como ele se tornou de repente um sacerdote, ou possivelmente um mago capaz de conjurar magia avançada com um aceno de mão? Ao ver Shin Tsukiara em ação, todos se animaram, exceto Terramai e Karakuli, muito exaustos, que foram cuidados por Nervin e outros. Gerante e os outros sacaram suas armas, tentando bloquear os raios que caíam. O navio voou através da tempestade. Em velocidade máxima, a navegação levou apenas cerca de 10 minutos, mas esses minutos pareceram terrivelmente longos. Todos pareciam ter tido uma experiência de quase morte. Ofegante. Shin Tsukiara retraiu o Kakuou, e Jurmungandrer retornou à sua forma de lâmina. No entanto, ele podia sentir claramente a insatisfação de Jurmungandrer. O consumo desta vez era grande demais. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.